Bom dia. A gente começou algumas halachot sobre Netilat Yadayim, mais o Netilat Yadayim que a gente faz para comer pão. A gente teve um outro capítulo diferente sobre o Netilat Yadayim da manhã, Netilat Yadayim que a gente faz quando a gente vai no banheiro, etc. Então a gente explicou na última aula qual é o motivo desse Netilat Yadayim que a gente faz para comer quando a gente vai quando a gente vai fazer a moci, comer pão. A gente falou, tem mais perto, dá para ouvir aí? A gente falou que isso, na verdade, a essência disso é porque antigamente, se Deus quiser em breve, com a vinda de Mashiach, o Cohen, quando ele ia comer Trumá, que é um presente sagrado que ele recebia das pessoas, os sábios decretaram que as mãos estão sempre ocupadas e se tornam impuras, e para a gente conseguir lavar e tirar essa impureza, a gente tem que fazer o Netlat Yadayim. Mas, a partir daí, os sábios decretaram também sobre qualquer outro pão, não só o pão de Trumá, e decretaram para qualquer pessoa, não só o Cohen. E essa é uma das mitzvot, das leis que os sábios instituíram. Nós temos 613 mitzvot da Torá, mas tem mais 7 que os sábios instituíram. Uma delas é o Netilat Yadayim. Então, algumas leis em relação a isso. Quando que a pessoa faz, né? Fala. Claro, manda. Aqui já Claro. começa a atrapalhar, né? Só vem mais perto. Uma pergunta, Camilo. Eu não sei se pode ser que eu esteja errado, mas a Tfilat Yadayim pode ser, porque dizem que quando a gente dorme... Calma, não, então, quando você dorme e tem impureza, esse é o Netilat Yadayim da manhã. Você já fez de manhã, você já matou. Essa você já resolveu. Estou falando mesmo quando você já lavou de manhã, ainda assim, você vai comer o pão, você precisa fazer um outro tipo de Netilat Yadayim. Não é exatamente só por Não é motivo. isso. E a verdade, a maneira como a gente faz é diferente. Como a gente faz o da manhã é alternado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. O Netilat Yadayim para o pão são seguidas. Pela Halachá, 2 vezes é suficiente, muitos costumam fazer 3 vezes. Mas seria 1, 2, 1, 2. Ou 1, 2, 3 na mesma mão, 1, 2, 3 na outra mão. Então, essa é a primeira diferença. Quando, então, a gente faz o Netilat Yadayim? Quando a gente vai comer um pão que seja amotzi. Pão amotzi significa aquele pão que foi preparado com farinha e água e ele está dentro dos critérios para ele ser pão amotzi. Normalmente, o pão é amotzi. Especialmente agora que fizeram uma pequena mudança aqui nas padarias de São Paulo. Então, muitos pães são amotzi. Mesmo quando o pão não é amotzi, mas você vai fazer uma refeição, é o teu café da manhã, e a próxima vez que você vai comer vai ser no almoço, não vai me dizer que você não comeu pão. Vai me dizer que você comeu bolachinha. Não era bolachinha. Você comeu pão. Você comeu, satisfez. Então a Torá fala, quando você comeu, satisfez, você tem que agradecer. Então não seja econômico nas bênçãos, não seja econômico no teu tempo, que é um bom investimento, que aliás, fazer o Birkat Amazon com Kavaná, fazer ele direitinho, é uma segular para riqueza, para abundância. Tem várias histórias em relação a isso, já contei em outros shurim. Então, é um ótimo investimento, não tem melhor. Faz o Netilat Yadayim, com calma, faz o Amotzi, faz o Birkat Amazon, come devagar, vai ser bom para tua digestão também. Eu estava falando com uma pessoa, a pessoa falou para mim a importância de você não conversar enquanto você come. Sabia disso ou não? Por quê? Acho que tem a mesma coisa, por causa do ar. Do ar. Então você ingere ar, isso pode gerar gases, alguma outra coisa. Aí eu vi, curioso, porque realmente tem uma frase da Gemara, Ein mesichin beseudá. Você não pode conversar durante uma seudá. Na prática, as pessoas não seguem isso, mas está na Gemara, a pessoa não conversar durante a seudá. Mas pelo menos, obviamente, quando você está com comida na boca, então, obviamente, você tem também o perigo de engasgar, além de tudo. Ok. Então, como que a gente faz esse Netilat Yadayim? Então, algumas das leis, elas são iguais às leis do outro Netilat Yadayim. Então, por exemplo, você tem que ter uma caneca, você tem que ter um recipiente com vários critérios, com vários detalhes, para que ele possa cumprir com as leis do Netilat Yadayim. Então, vamos dar alguns exemplos. Aqui ele dá alguns exemplos que essa caneca, por exemplo, não pode estar quebrada, não pode estar furada. Você não pode usar, por exemplo, uma jarra que ela tem aquele bico que vai dosando a água devagarinho.
porque a água está vindo do bico, ela tem que vir direto da caneca. O mais prático é você ir numa loja judaica e comprar a caneca que é específica para isso. Porque ela, além de tudo, ela tem também a, a alça para você segurar. Algumas têm até duas alças, que é um rigor a mais, e dessa maneira você está já garantido, digamos assim. Mas você pode pegar um recipiente. O ideal é você não pegar recipiente, aquele que você usa para comer, para beber, usar na tua refeição, mas se precisar, em último caso, você pode usar um copo também. E ele traz alguns exemplos, por exemplo, se você tem um recipiente que não consegue ficar em pé, ele não tem um apoio, é aqueles que eu já vi, não sei, eu já vi fora do Brasil, mas você tem bebedouros e o copinho usado, aquele descartável, é como uma casquinha de sorvete. Sim. Não sei se tem aqui, já viu aqui? Antigamente usava, era você botava dentro do próprio copinho. Por quê? Para você não deixar ele em algum lugar e deixar ele jogado. Te força a jogar no lixo. Essa é a ideia do copinho de sorvete. Então, nesse caso, por exemplo, é um exemplo assim distante do nosso dia a dia, mas só a Lachá, ela descreve vários requisitos para o kli, para esse recipiente, como que ele é kasher, como que ele não é kasher. Ok? É, quanta água você precisa lavar as suas mãos? Então, tem uma quantia mínima chamada Revi'it, que é 86, Gimatera Kos. Obrigado. Estava tentando fazer o cálculo do Kos. Olha que curioso. A conversão das medidas e pesos que a gente tem da Gemara Talmud para a atualidade foi, na verdade, um trabalho difícil, que quem fez, um deles foi o Rab Chaim Naeh, outro, o Chazon Ish, eles fizeram uma conversão para a gente poder entender, porque os tamanhos do Talmud, tamanho de uma azeitona, o tamanho de um figo, peraí, qual é o tamanho dessa azeitona? Qual é o tamanho kezait, certo? Kabeitzai, assim por diante. Então eles fizeram essa conversão. Eu sempre, né, comento com minha esposa que as medidas que nós usamos aqui, centímetros, metros, quilômetros, ou litros e quilos, são perfeitas. Porque 100 graus é o quê? É o ponto da água, aquela de ebulição, o ponto de ebulição. 0 graus é o ponto de congelamento. E está perfeito. Você tem um critério. Aí ela fala, amanhã vai ser 55. 55? Não, é Fahrenheit. Eu não tenho ideia. Mas é aquele cálculo, menos 40, não sei o quê. Não, fala em português, certo? Mas é uma medida, quem criou, quem usa metros, etc., convencional. Mas pelo menos ela tem tem um certo critério interessante. 1 quilo de água é igual a 1 litro de água. Isso também facilita. Quando você fala em onças, né, complica. Ou libras, etc., complica. Esse Rab Chaim Naeh, ele traduziu isso para as medidas atuais, que você pode transformar tanto nos ounces, ou no peso, medida, ou tamanho, volume, etc. Mas o tamanho mínimo para um kos, o que é kos em hebraico? Copo. Para um copo de kiddush, quanto de vinho você precisa tomar? Tem opiniões, etc., mas o tamanho do copo mínimo para você ser considerado, não pode pegar aquele copinho de café e fazer o kiddush, tem que ser, no mínimo, 86 ml. E esses 86 ml, nada é por acaso, coincide exatamente com o valor numérico da palavra kos. É isso que eu olhei para o Avraham, que ele me ajudou a lembrar qual que era a medida. Então, kos, ra, vale 20, vav, do O, 6, Samer, 60, então são 86 ml. Então, mais uma prova que os brasileiros estão usando a medida correta, a gente tem que seguir os litros, etc. Ok. Então, a mesma coisa, o mínimo que você tem que ter de água para poder lavar as mãos é esse volume de água, essa quantidade de água. Mas para você conseguir lavar as duas mãos com essa quantidade, fica complicado. Se alguém for jogar, digamos, nas tuas mãos, até que você talvez consiga lavar ambas as mãos, mas você lavando uma mão, depois a outra mão, não é suficiente. Então, a Alahá diz aqui, a quantia de água é difícil a gente calcular precisamente.
sabe o quê? Coloca bastante água. Mais ainda, quanto mais água, mais brachá. Água é bênção. E eu sempre digo para as pessoas às vezes quando vêm lavar a mão, a motzi, no Shabat, vai lavar os pontinhos dos dedos. Você tem que lavar toda a mão. Logo vou ensinar como exatamente tem que lavar, mas joga bastante água. A gente, Baruch Hashem, não está faltando água, e isso traz, pelo contrário, traz abundância, traz parnassá. Então, mas... Espera aí, deixa ele perguntar. Você já perguntou algumas. Vai. Você falou de lavar as mãos, né? Porque quando tem a bênção do Cohen, o Levi ele sai para lavar a mão do Do Cohen, é Cohen, isso? isso. E como que Isso. ele lava? Não, como é que Muito é? boa pergunta, já te respondo. Fala. Não, na verdade é porque tem algumas, eu já ouvi, não sei se é certo ou não, que mesmo quando não tem uma quantidade suficiente, o mais importante é as pontas dos Tá, dedos. boa, tá. Verdade. Então, como que a gente deve lavar? Em relação ao Birkat Kohanim, tem algo que não está claro, ninguém sabe direito. Não está escrito nos livros e é mais uma coisa de tradição. E a última informação que eu recebi, pelo menos, é que quando a outra pessoa está lavando para você, justamente você não precisa fazer uma mão depois a outra. Você faz uma mão depois a outra, porque é impossível você lavar as duas ao mesmo tempo. Sim. Não tem como jogar a caneca para o ar e lavar as duas mãos. Mas já que tem uma outra pessoa lavando para você, ele vai jogar na tua mão 3 vezes direto, em ambas as mãos juntas. Então, essa que mais fez sentido para mim depois que eu vi dessa explicação. Só que alguns fazem 3 e 3, outros fazem alternado, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Às vezes acontece também, não tem muito papel, muita toalha, não sei. Sim. E aí, às vezes, alguém vai para você não ter que ficar pegando papel. Ele lava a tua mão. Alguém aí... Talvez poderia ser desse jeito também. Talvez. Pode ser. Agora, você falou das pontas dos dedos. Tem um dia no ano que a gente faz, 2 dias no ano que a gente faz Netilat Yadayim só nas pontas dos dedos. A gente fala pontas, mas na verdade é os dedos, todos os dedos. Que é Tisha B'Av e Yom Kippur, que você está proibido de lavar, mas nesses dias também está proibido de comer. Então, não vai ter o caso que você vai comer a motzi, mas você tem que fazer o Netilat Yadayim da manhã, que você lava só as pontas dos dedos. Você lava os dedos. Então, provavelmente você poderia aplicar essa mesma lógica. Se a pessoa tem muito pouca água, ele pode também lavar só os dedos. Porque se serve de manhã num dia onde não se pode lavar, então vai servir aqui também. Mas aonde você vai estar no lugar que só tem essa pequena quantia de água? Talvez, Deus nos livre, como eu ia contar a história do Rebbe Akiva, quando estava na prisão, ele tinha um aluno dele que diariamente vinha lá, tinha permissão de trazer comida kasher para ele, trazer água, e aí um dia pararam ele e falaram, por que você está levando tanta água? Ele falou, meu mestre ele usa para lavar a mão. Ah, não, você está querendo molhar o solo para amolecer, para você fazer um buraco e ir embora. Aí eles deixaram só um pouquinho de água. Ele trouxe para o Rabi Akiva, o que ele fez? Lavou a mão. Ele lavou a mão. Em vez de beber água, ele lavou a mão. E aí eles viram que realmente era o compromisso dele com lavar a mão era tão grande, então deram para ele a quantia de água para ele poder beber também. Mas a gente não tem uma situação, mesmo está numa estrada, você para num poço, você consegue água, dá para você lavar, é quase impossível estar numa situação onde não tem água, só tem um pouquinho. Mas, fala. Não só antes de comer, mas antes de todas as rezas. Também tem que lavar. Filados, também tem que lavar. A mão tem que estar limpa. A mão tem que estar limpa, sim. Então, qual é a maneira que a pessoa deve lavar? Então, quem estiver assistindo pelo vídeo, a gravação, ou quem está aqui ao vivo, melhor ainda. Então, a maneira correta é a seguinte: teoricamente, todas as mitzvot, 2 regras, você tem que fazer com a mão direita. Só que é impossível você lavar a mão direita segurando a caneca com a mão direita. É o que deveria, a princípio, porque eu estou fazendo a mitzvah, jogando a água com uma mão direita. Aonde? Na mão direita. Não dá para você fazer isso. Então, você vai segurar com a mão esquerda para jogar na direita. Ótimo. Mas antes disso, quando você vai encher a água, que é um preparo para a mitzvah, você faz segurando ela, a caneca, com a mão direita. Então, você enche a água, segurando a caneca com a mão direita. Quando ela estiver cheia, você passa para a mão esquerda. E aí você começa a lavar. Quando você vai lavar, você tem que lavar do pulso até a mão inteira. A água tem que chegar entre os dedos. E a água também não deve passar do pulso, porque ela vai, cai aqui, depois ela volta, ela impurifica, tem todo complicado. Então tem que ser a partir do pulso e ela tem que lavar a mão inteira. Então o que você precisa fazer? Você precisa, na hora que você joga a água, tem que jogar bastante água, você tem que girar a tua mão de forma que vai molhar a mão inteira. Certo? Sim. E assim você faz
3 vezes ou 2 vezes, conforme o costume, numa mão e 2 ou 3 vezes na outra mão, conforme o costume. Essa é uma regra que difere no Netilat Yadayim, essa questão da mão direita. Uma outra diferença que a gente falou quando a gente estudou a primeira vez no Netilat Yadayim, de que todas as brachot nós fazemos antes da realização daquela mitzvah, por exemplo. Então, antes de eu comer, eu faço a brachá. Antes de eu tocar o shofar, etc. Agora, tem algumas exceções. Uma das exceções é o Netilat Yadayim. Porque a Netilat Yadayim, Netilat significa tirar. Eu estou tirando as impurezas. Eu não quero fazer a brachá ainda com impureza. Então, como que eu faço? Então, teoricamente, tá bom. Então, faz a mitzvah e depois você faz. Não, mas eu quero ainda, de alguma maneira, fazer a brachá antes de, pelo menos, concluir a mitzvah. Então, o que que eu faço? Eu faço a brachá ainda com as mãos molhadas. Eu só vou secar imediatamente após a brachá. Dessa forma, uma vez que minha mão ainda está molhada, eu não concluí a mitzvah. Por outro lado, eu já tirei as impurezas, e aí eu estou fazendo a brachá meio que na hora certa, dentro do possível dessa mitzvah. Então, é dessa maneira que eles decretaram. E a maneira é, a gente levanta as mãos, alguns levantam como se fosse que estão pedindo alguma coisa, como a pessoa faz, outros levantam até a altura das orelhas, mas o importante é, inclusive alguns têm o costume, e é bom costume você manter a mão com um pouquinho de água. Por quê? Quando terminar, você dá mais uma enxaguada com aquele pouquinho de água. Para quê? Para reforçar mais ainda que a brachá você fez antes de terminar a lavagem. Então, não só que você deixou molhado, você ainda deixou um pouquinho que você ainda deu mais uma esfregada no final nas mãos. E aí você faz a brachá, aí você tem esses que têm o costume então de esfregar as mãos, e aí ele vai lá e seca a mão, e a partir de então você não pode, a partir de então não, aliás, desde que você começou a lavagem, você não pode falar até você comer o amotzi. Mas se a pessoa já usou a toalha, valeu também. Sim, sim, não tem problema. É importante ele fez a netilá, mas pela brachá, o correto é primeiro ele fazer a brachá e depois secar. Pessoa canhota. Pessoa canhota, estava esperando alguém perguntar. Está na ponta da língua, estou tentando lembrar que eu tenho filhas canhotas. Estou tentando lembrar se é o contrário ou não. O próximo shiur eu te confirmo. Fala. Posso, eu não sei, tem a maneira de jogar água, ou mesmo quando também você vai fazer uma situação, você tem que jogar ela sempre assim, não pode fazer. Isso é uma outra coisa, que tem algumas coisas, algumas, não todas, que quando a pessoa, Deus nos livre, está de luto, então ela tem certos modos. A gente não pode, não deve, medo de todos é não andar de meia, certo? Que isso as pessoas levam Não, porque a... fazer assim é para fazer tahará. Boa, perfeito. Então, o que acontece? A mais conhecida é essa de andar de meia. Só que andar de meia não tem problema, tá? Eu sei que tem mães que brigam e estão prontas para fazer qualquer coisa para evitar que isso aconteça, mas isso, andar de meia, justamente não tem problema. Tem outras coisas, por exemplo, de não passar um pão de mão em mão, diretamente, que isso se faz, Deus os livre, nessa Seudat Avraham, quando a pessoa está de luto, você passa de mão em mão. E aí, você falou muito bem, de que quando Deus nos livre, mas vai lavar um corpo, e você faz, tem essa mitzvah de limpar, então a maneira de você jogar essa água é virando a mão o contrário. Então, quando você vai servir alguém, você não deve servir uma garrafa, uma jarra, etc. O contrário. E às vezes acontece, alguns garçons, eles são goim, mas não tem como saber, mas de você não servir dessa forma. Isso, é o cuidado que a gente deve ter. Quando você vai no cemitério, lavar a mão antes de sair, tem um jeito certo? Sim, sim. Quando você vai no cemitério, quando você sai, você está em você tem que lavar as mãos, você lava a mão alternadamente, que está tirando a impureza, contrário do que você falou da outra vez, que no Amotsis quer trazer mais pureza. Então, você lava alternadamente e você não seca as mãos. Esse é assim que a gente faz, né? E você não tem brachá. Tem brachá. Eu já vi algumas pessoas, não todas, mas já reparei que algumas pegam terra. Aí é outra história, a gente vai entrar em leis do cemitério. Sim, sim, tem esse costume de jogar por trás. Ok. Você falou alternado agora? Sim. Ou três? Não, alternado quer dizer 1, 2, 2, 3, 3. Isso é quando sai do cemitério, quando acorda de manhã, quando sai do banheiro, etc. Se você falou isso do cemitério que jogar para trás, é um costume ou é uma lei? Um costume. Tá. Costume.
E a outra coisa é que quando você vai jogar, joga de uma vez. Não vai jogando aos pouquinhos, um pouquinho de água. Joga de uma vez essa água. Você não vai fazer deixar com... Sobrar. Não deixar sobrar. Estou falando de você jogar um pouquinho de água até molhar toda a mão. Joga de uma vez, joga com vontade. Certo? E depois a pessoa deve secar. Secar as mãos também é algo importante. Ideal é não secar com ar, com vento, com aqueles secador quente, etc. O ideal é você secar com uma toalha. Mas o mais importante é você estar com as mãos secas, porque todo aquele que come o pão com as mãos molhadas é considerado como se fosse que ele comeu um pão impuro. Então, às vezes a pessoa fez o Netilat Yadayim, fez tudo direitinho, mas não deu atenção para secar as mãos. Você tem que secar as suas mãos direito para depois você poder comer o pão. O que a gente está falando? Qual que é a essência de tudo isso? Primeira coisa, isso te traz uma concentração muito maior na hora que você vai comer. Você não vai comer de qualquer jeito. Só de você ter que, esqueci de falar antes de lavar as mãos, vou falar mais detalhes depois, mas a mão tem que estar seca. Só de você ter que ir lá, estar com a mão seca, lavar, fazer brachá, secar, ir até o lugar, em silêncio, etc. Tudo isso traz para você uma consciência. Então, vou concluir só com um pensamento bonito sobre a Netilat Yadayim. Isso serve tanto para o da manhã quanto o do Amotzi. As mãos representam, entre outras coisas, as nossas midot. Midot são os nossos traços de caráter. Por quê? Nós temos duas partes, de maneira geral. Nós temos a parte do nosso intelecto, que ele deve controlar as emoções. As emoções, elas sempre existem quando existe uma outra pessoa, quando existe o mundo afora. Pensar, imaginar, eu posso sozinho. Amar, tem que ter um objeto do meu amor. Tem que ter uma pessoa que eu amo. Ter medo, tem medo de nada. Você tem medo de alguém. Ou seja, as midot, os traços de caráter, é o que nos conecta com o mundo que está afora. Do nosso corpo, a parte mais ativa de nosso corpo, que nos faz interagir com o mundo ao nosso redor, é as nossas mãos. E elas representam, então, esse contato com o mundo afora. Quando você acorda de manhã, então você, a primeira coisa, naturalmente, que você pensa quando acorda é... O que você pensa quando acorda? Correr para o banheiro. Uma. O que você pensa quando Tá acorda? muito cedo ainda. Tá muito cedo, esse, eu tô com você. Tá muito cedo, quero ficar mais um pouco na cama. Ou seja, você pensa nas suas necessidades físicas. Ou que você precisa ir no banheiro, ou que você está com fome, ou que você precisa trabalhar e não tem jeito, você precisa levantar, tá certo? Então você pensa naturalmente no teu corpo. Ou você para pensar nos pesadelos ou sonhos que você teve. Naturalmente, o ser humano, na hora que você acorda, você está pensando nos teus afazeres. Afazeres é a mão. Opa. Não. Vamos começar o dia direito. Modéani lefanecha. Obrigado, Hashem, por devolver minha alma. Ótimo. Já agradeci por acordar. E agora? Não levanta da cama ainda. Vamos primeiro lavar as suas mãos. Lavar a mão, a água simboliza chokhmah, sabedoria. Entre as várias analogias que tem com a água pura, que vem da montanha, a água que vem dos céus, etc., simboliza a sabedoria. Antes de eu interagir com o mundo, eu vou estar consciente, eu vou estar presente no momento. Mindfulness se fala hoje. Eu vou parar e me concentrar. Eu não vou simplesmente deixar minhas mãos, meus afazeres, levarem aonde eles desejam. Eu vou colocar sabedoria. Eu vou colocar humildade. Eu vou direcionar os meus passos para onde eu vou, o que eu vou fazer. Não simplesmente deixar que o corpo ele me leve. Por isso, então, eu lavo as mãos, as mãos que simbolizam a nossa interação com o mundo, com chokhmah, com a água, com sabedoria, com humildade. Isso também funciona para o pão. O que tem a ver o pão? Como se fala pão em hebraico? Lechem. Como se fala guerra em hebraico? Milchama. É o mesmo shoresh. A etimologia da palavra em hebraico é muito importante. Lechem significa uma guerra. Guerra, que tem a ver pão com guerra? Pão simboliza a nossa interação com o mundo. Como a gente falou das mãos, o pão simboliza você ingerir do mundo que está fora. A gente tem que ingerir do mundo que está fora. Hashem assim ele criou que a gente precisa tanto ingerir no sentido, eu preciso ter clientes, eu preciso trabalhar, eu preciso ter contato com o mundo que está fora. E querendo ou não, eu vou ingerir, eu vou absorver do que está ao meu redor. A Torá fala para a gente que você não vai simplesmente absorver. O momento que você absorve é uma guerra muito grande. Qual que é a guerra? A guerra é se você vai focar no pão
ou no que o pão ele vai te proporcionar. Você vai focar no gosto, no sabor do alimento, que ele vai trazer prazer para o teu corpo, ou você vai focar naquilo que vai trazer para você mais saúde e vai permitir que você sirva a Hashem com alegria e com saúde. Então, você vai escolher entre o brócolis ou a batata frita. Você faz isso na brócolis tem bichos, né? Tem que ser uma outra, certo? Mas tem que mudar o exemplo. Mas a ideia é que quando você vai sentar para comer, especialmente se a gente for seguir o dia a dia, você acorda de manhã, você lavou as mãos, fez brachot, fez as suas necessidades, rezou de manhã, bom, agora eu vou para o trabalho. Então, você vai comer. Normalmente você vai, depois da reza, você vai comer. Comer vai ser a tua primeira interação, literalmente, com o mundo. Você vai absorver do mundo. É uma guerra, ou seja, uma guerra interior muito grande de você saber focar em qual é a minha missão aqui no mundo. Do que eu vou absorver? Eu vou absorver o objetivo, o sentido que está em cada coisa, ou eu vou absorver apenas a parte superficial? Para isso, eu preciso ter sabedoria. Para isso, eu lavo as minhas mãos com água. Isso permite que eu vou direcionar as minhas mãos, que é a minha interação com o mundo que está fora, para que seja direcionada para Hashem. Essa é a ideia por trás, pelo menos uma das ideias do Netzilat Yadayim. Para fazer isso, tem todas essas regras para a gente conseguir ter essa concentração na hora que a gente vai comer. Eu posso só fazer mais uma pergunta, Rabino? Um minuto.